Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início hoje ao estudo da progressão aritmética e da progressão geométrica. E a gente começa o estudo dessas duas progressões falando em sequência numérica, porque tanto a PA, que é a progressão aritmética, quanto a PG, que é uma progressão geométrica, elas são sequências numéricas, tá? Então a gente vai começar o estudo desse conteúdo novo falando sobre as sequências. Então, o que é uma sequência numérica? Na verdade, uma sequência numérica é um conjunto de números que estão dispostos numa determinada ordem. Então, por exemplo, quando eu falo números pares, 0, 2, 4, 6, 8, é uma sequência numérica. Números ímpares, 1, 3, 5, 7, também é uma sequência numérica. Múltiplos de 10, 10, 20, 30, 40, também é, tá? Então, a gente tem várias sequências numéricas. Então, trouxe para vocês um exemplo aqui, ó. Participei de uma disputa de cubo mágico por vários dias. Meu tempo inicial era de 110 segundos, então eu consegui resolver um cubo mágico em 110 segundos, rápido, né? E os próximos tempos obtidos estão na tabela que segue. Então, olha lá. Então, eu começava com 110, daí no primeiro dia eu consegui abaixar meu tempo para 105. No segundo dia, o meu tempo foi 100 segundos. No terceiro, 95. No quarto, 90. No quinto, 85. No sexto, 80. No sétimo, 75. O que está acontecendo nessa sequência com os tempos? A cada dia, o meu tempo está acontecendo o quê? Tem diminuído 5 segundos, não é? Ou seja, ó, daqui para cá, diminuiu 5 segundos. Daqui para cá, diminuiu 5 segundos. Daqui para cá, diminuiu 5 segundos. E assim sucessivamente. Então, a gente está vendo que essa sequência é formada, que jeito? Com a subtração de 5, né? Sempre para encontrar o próximo termo. A gente poderia até colocar ela aqui, ó. Então, ela seria o 105. Depois, ela vem com o 100. Depois, o 95. Depois, o 90. Depois, o 85. O 80. O 75. E assim por diante. Então, essas reticências aqui, os 3 pontinhos, significa que ela não termina aqui, tá? Que ela continua. Então, toda sequência numérica, ela tem uma lei de formação e um termo geral. O que é isso? A lei de formação nada mais é que uma regra que você consegue ver, olhar para essa regra e ver que você encontra, que você determina os outros valores dessa sequência por meio dessa regra. Você tem uma regra que te permite encontrar o 10º elemento, o 20º elemento, ou seja, qualquer elemento. E o termo geral é essa escrita matemática do termo que está numa posição n. Então, por exemplo, o primeiro termo ele está na posição 1, o segundo termo está na posição 2, e o 10º termo está na posição 10, o 20º termo está na posição 20, e o enésimo termo, a gente fala que ele está em qual posição? Na posição n. Então, quando a gente consegue escrever uma regra que fica em função do lugar do termo, da posição do termo, ou seja, em função do n, a gente fala que a gente escreveu o termo geral. Então, por exemplo, vamos tentar escrever o termo geral pensando na regra para nosso jogo que a gente tinha feito lá no começo do cubo mágico, né? Então, no primeiro dia, como que eu encontrei o meu tempo? Então, antes era 110 segundos que eu fazia, né? Aí, menos 5 segundos, 5 vezes 1. Isso daqui realmente, né? Ia lá, ó, isso daqui dava o 105. Já no segundo dia, como que foi? Como que eu descobria o valor do tempo? Era o quê? Era 110 menos 5 vezes 2, não é verdade? 5 vezes 2 é 10. 110 menos 10 vai dar 100. No terceiro dia, como que era? Era 110 menos 5 vezes o 3. Isso daqui daria 95. No quarto dia, 110 menos 5 vezes 4. Você já consegue observar alguma coisa, não consegue? Está tendo uma sequência, uma regra. A gente consegue olhar, assim, só de olhar e ver que segue uma regra. Olha lá no quinto dia, 110 menos 5 vezes 5. Vamos supor que eu quisesse fazer no 10º dia. Seria como? 110 menos 5 vezes 10.
Não é desse jeito? Então, e no dia N, na enésima posição, como que ficaria isso? 110 menos 5 vezes quanto? 5 vezes N. Então, essa daqui a gente fala que é a nossa regra, que é o nosso termo geral. Ele serve, então, para a gente encontrar o tempo que a gente gasta para o cubo mágico em qualquer dia. No quarto dia, no 20º dia, no 30º dia, tá? No enésimo dia. Vamos para mais um exemplo. Observe essa sequência agora com figuras. Olha, indicador para a direita, indicador para a esquerda, indicador para a direita, indicador para a esquerda, indicador para a direita, tá vendo? Ó, aqui é figura 1, ou seja, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5 e assim para frente. Continua, né? Aí eu pergunto para vocês, qual será a figura que está na posição 8? E na posição 21? Como que a gente consegue pensar, meninos? Observa aqui, ó. Posição 1, posição 3, posição 5. Todas elas, o indicador não está apontando para o lado direito? E são figuras que estão na posição o quê? 1, 3, 5. Posições ímpares. Agora olha para essa. 2, posição 2, posição 4, posição 6 também. O indicador não está apontando para a esquerda? Ah, então a gente vai separar essa sequência em quê? Figuras que estão na posição ímpar e figuras que estão na posição par. Então, na posição ímpar, elas estão apontando para a direita, ó. Então, vamos fazer o nosso resuminho aqui, ó. Ímpar, posição ímpar, tá apontando para que lado? Tá apontando para a direita. E na posição par, está apontando para a esquerda, o indicador, não é isso? Ah, então ele pergunta para nós, a figura está na posição 8. 8 não é um número par? Então, na posição 8, ó, vai estar apontando para onde? Se ele é par, vai estar apontando para a esquerda. Agora, e na posição 21? Posição 21. Pensa comigo, 21 não é um número ímpar? Ímpar está apontando para onde? Está apontando para a direita. Tranquilo, meninos? Então, vamos continuar. Mais um exemplo. Olha agora essa sequência de figuras geométricas. Então, a gente tem círculo, retângulo, triângulo. Círculo, retângulo, triângulo. 3 pontinhos, ou seja, continua. Círculo, retângulo, triângulo. Círculo, retângulo, triângulo. Tá vendo que tá indo de 3 em 3? Então, ele pergunta qual é a figura que ocupa a posição de número 9. É fácil, vamos completar aqui as posições, ó. 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6. Tá vendo que as figuras que estão na posição 3, 6 e, consequentemente, 9 são sempre triângulos, ou seja, os múltiplos de 3 são triângulo. 9, número 9, não é um múltiplo de 3? Ué, se a gente quiser, só a gente vir aqui e dividir, ó. 9 dividido por 3, porque mesmo que eu tô dividindo por 3, porque a minha sequência tá indo de 3 em 3, né? Então, 9 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, para 9 nada. Ou seja, é um múltiplo de 3, então vai ser a figura que está posicionada nos múltiplos de 3, que no caso, quem que está posicionado nos múltiplos de 3 aqui? É o triângulo. Então, qual que é a figura que ocupa a posição de número 9? É o triângulo. Daí, na segunda pergunta, qual é a figura que ocupa a posição de número 134? Eita, aí ficou complicado. Será que ficou mesmo? A gente precisa saber se o 134 é múltiplo de 3 ou não. Então, vamos dividir por 3. 134 dividido por 3. Vamos pegar aqui 13 por 3. 4 vezes 3 dá 12. Para 3 sobra 1. Vou abaixar esse número 4. Daí, eu tenho 14 dividido por 3. Vai dar 4 novamente, né? 4 vezes 3 é 12. 12 para 14, sobram 2. Esse 2 aqui indica a posição da figura. Então, quem seria a figura de posição 134? A mesma figura que está na posição 2, que no caso é quem, meninos? O retângulo verde, tá? Então, é o retângulo. Aí alguém fala, professora, e se eu quisesse outro valor? Ao invés de posição número 134, quisesse 130, 180... É a mesma coisa, tá, gente? Vocês vão dividir o número
pelo número 3, porque nós estamos com uma sequência que vai de 3 em 3. E aí vocês vão observar sempre o resto da divisão. O resto dessa divisão, ou ele vai ser 0, se for 0 é porque é um múltiplo de 3, logo a figura é um triângulo, ou vai ser o 1 ou vai ser o 2, tá bom? Então vamos continuar? Observe então mais um exemplo agora com uma sequência de hexágonos. Olha só essa sequência de hexágonos. Deixa eu só colocar isso aqui mais pra cá para vocês enxergarem minha pergunta. Então, pronto. Na sequência de hexágonos, olha lá. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Será que a gente consegue montar uma regra de formação olhando para essa sequência desse jeito? Então, vamos colocar só a posição, porque a regra de formação sempre está ligada com a posição, ó. Aqui a gente tem posição 1, posição 2, posição 3. Observa essa sequência, meninos. Será que tem uma parte que é fixa e uma parte que está sendo variável nela? Agora eu trouxe para vocês a mesma figura, tá? Só que com uma regra de coloração diferente, ó. Eu colori de forma diferente para vocês conseguirem montar essa regra, tá bom? Observa, ó, 3 e 1 roxinho. Aqui, 3 e 2 roxinhos, estão vendo? 3 e 3 roxinhos e assim sucessivamente. 3 e 4 roxinhos e estão relacionados com a posição, olha. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, tá vendo? Que a posição que cada um deles ocupa na sequência faz diferença. O que está acontecendo agora nessa sequência de figuras? Será que a gente consegue montar uma regra? Vocês conseguem observar que esses três losangos que estão, que esses três hexágonos que estão em laranja, eles sempre são fixos, ó. A gente tem eles aqui, a gente tem eles aqui, aqui e aqui, ou seja, eles são fixos. Então, essa sequência vai ser alguma coisa mais 3, né? Porque eles sempre estão fixos. Agora, o que será que é essa alguma coisa mais 3 que eu falei aqui? Ó, na posição 1 eu tenho um hexágono azulzinho ou roxinho, na posição 2 eu tenho 2, na posição 3 eu tenho 3, na posição 4 eu tenho 4. Ou seja, a quantidade de hexágonos não é a mesma quantidade da posição? Sim, então se a gente chama a posição de N, então qual que vai ser a nossa regra de formação? N mais 3. Tudo bem? Tranquilo com esse? Então, as sequências, moçada, elas podem ser ou finitas ou infinitas. Finitas é quando você consegue contar todos os elementos dela, tá? Então, tem 10 elementos, 15, 20. Agora, infinitas, a gente sempre vai colocar reticências. Ou seja, você sabe quem é o primeiro, quem é o segundo, mas você nunca sabe quem é o último elemento da sequência. Matematicamente falando, como que isso fica representado? Então, a sequência sempre vai ser representada por um nome maiúsculo, por uma letra maiúscula. E os elementos dela, então, no caso, minha sequência chama A. Então, os termos dela são A1, A2, A3, A4, até o AN. Observa que esse número que está subscrito aqui menor, ó, tá vendo? Ele representa a posição do valor na minha sequência. Então, o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro e assim por diante, tá bom? Então, eu trouxe para vocês um exemplo de como ficaria a parte matemática. Essa primeira parte que nós fizemos foi mais lúdica, né? Com as sequências de figuras geométricas e tal. E agora vamos falar na parte mais matemática nisso. Então, olha lá. A partir da regra de formação AN é igual a 3 mais 2 vezes N, determine os 5 primeiros termos dessa sequência. Então, essa aqui, meninos, é a minha regra, tá? O exercício já deu a minha regra. E com ela eu vou encontrar quem? Os 5 primeiros termos. Então, a minha sequência seria formada desse jeito. Ó, a minha sequência vai ser chamada de A, porque A? Porque foi o nome que o exercício deu. Poderia ser outra letra? Sim, outra letra maiúscula, tá? O primeiro termo vai ser o A1, o segundo termo A2, terceiro termo A3, quarto termo A4 e o quinto termo o A5. Observa que esse N aqui é o mesmo desse número que está aqui, que determina para mim o quê? A posição em que o número está na sequência. Então, vamos começar com o A1. Quem que vai ser o A1? É só vocês trocarem, então, o N por 1. Então, 3 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 aqui é 2, não é? E 3 mais 2 vai ser igual a quanto? 5. E o A2?
Mesma coisa, mas agora a gente troca o n por 2. Então, 3 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2 aqui vai dar 4. Então, vai ficar 3 mais 4. E 3 mais 4 é 7. Agora, o A3. O A3 vai ser o quê? 3 mais 2 vezes 3. Vamos trocar nosso n por 3, tá? 2 vezes 3 aqui não vai dar 6. Então, vai ficar 3 mais 6, que vai dar 9. E o A4, meninos, é 3 mais, troca o n por 4. 2 vezes 4. Ó, 2 vezes 4 aqui é 8. E 3 mais 8 dá quanto? Dá 11. Vai observando os resultados, ó, 5, 7, 9, 11. Será que a gente já deduz quem vai ser o A5? Já dá para saber, né? Mas vamos calcular. Então, 3 mais o 2 vezes 5. Ó, 2 vezes 5 aqui é 10. Então, nós temos 3 mais 10, que vai dar o total de 13. Ou seja, quem que é a nossa sequência? Vamos escrever aqui? Então, os números que fazem parte. 5, 7, 9, 11 e 13. Essa é a nossa sequência numérica, então, que segue essa regra que o exercício deu para nós. A n igual a 3 mais 2n. Mais um. Encontre o 101 termo, meu Deus, dessa sequência n igual a 2n menos 1. Como será que a gente faz isso? O termo que está na posição 101 significa o quê? Que o n dele vale 101. A posição dele é essa. Então, ficou fácil, é só a gente vir aqui e calcular. Quem que é o A101? A gente troca, então, o n por 101. Então, vai ficar 2 vezes o 101 menos 1. Quem será que é esse termo? 2 vezes 101, começa com o produto, tá? Isso daqui vai dar 202. E 202 menos 1 dá quanto? 202 menos 1 vai dar 201. Então, o termo que está na posição 101 é o 201. Tudo bem, meninos? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Até mais, tá bom? Um abraço!